Olá, graça e paz. Você acredita que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos, como os evolucionistas dizem? Ou você, como cristão, tenta assimilar esses bilhões de anos entre os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis? Eu também já tentei assimilar nesse intervalo dos versículos, mas estudando sobre os métodos de datação, eu percebi que a Terra é jovem. E neste vídeo nós vamos entender o porquê e quais os erros dessas datações. Fique conosco e saiba mais sobre este assunto. Pessoal, prometo ser bem breve no vídeo de hoje, até porque nós temos muitos métodos de datação, mas na verdade todos os procedimentos são semelhantes, então vamos abordar apenas alguns para que vocês entendam como é feito toda essa datação. Existem duas técnicas de datações, as incrementais e as radiométricas. As incrementais baseiam-se em avaliações de taxa de crescimento, formação, erosão. Exemplo, o crescimento do tronco das árvores, aqueles anéis que estão dentro dos troncos das árvores. Os métodos radiométricos, eles já baseiam num processo de desintegração ou decaimento radioativo. Todos esses métodos dependem das pressuposições das quantidades iniciais. Como ninguém estava lá no início para saber a quantidade dos elementos, ou se houve alguma variação no decorrer do tempo, então nós não podemos falar que esses resultados são resultados absolutos, e sim resultados relativos, porque existem muitas pressuposições de valores iniciais, valores na época da criação, vamos dizer assim, ou na época do surgimento, como os evolucionistas gostam de dizer. Então vamos citar aqui primeiro alguns métodos incrementais. Temos a dendrocronologia, que é o crescimento desses anéis, dos troncos das árvores. Temos o varvito, que são camadas finas de sedimentos encontrados em lagos. Temos o magnetismo terrestre, que é a variação do campo magnético na Terra. Temos de aminoácidos, termoluminescência e por aí. Esses métodos incrementais, pessoal, são utilizados com mais frequência para datações mais recentes. Como o próprio nome diz, incrementais, que é por crescimento, por adição, por depósito de elementos. Assim, fazem as pressuposições de acordo com o tamanho, com a composição atual da matéria que está sendo analisada. Já os métodos radiométricos são utilizados para datações mais antigas, como rochas e fósseis. Temos eles potássio argônio, carbono 14, rênio ósmio, rubídio estrôncio, urânio tório chumbo e várias formas de fazer essas datações. Como que funciona o método radiométrico? Vamos falar primeiro do primeiro método que foi criado, que foi por Rutherford em 1905. Ele desenvolveu o potássio argônio. Esses métodos, que também são chamados de radioisótopos, porque são avaliados a desintegração ou decaimento de alguns isótopos deste elemento. No caso do isótopo radioativo, pessoal, o potássio, como nós estamos falando, potássio argônio, esse potássio se desintegra em argônio. Então é realizada a medição da quantidade de argônio que existe no elemento radioativo, pressupondo que no início o elemento tinha uma quantidade X. Então se calcula, vamos dizer assim, eles gostam de falar, a meia-vida da amostra com base no tempo da desintegração. Porém, existem três pressuposições básicas que os métodos radiométricos possam funcionar. Primeiro, que a taxa de desintegração seja constante através do tempo, que não varie. O segundo, que a quantidade de isótopos avaliados numa amostra datada não tenha sido alterada nem por acréscimo, nem por remoção durante a sua história. Que não tenha, vamos dizer assim, também uma contaminação. E o terceiro, que na formação da rocha original, a amostra datada, houvesse também uma quantidade conhecida do isótopo resultante. Então, são três pressuposições que elas não podem falhar para que esse valor seja absoluto. E é impossível que isso aconteça, nós vamos falar.
Agora vamos falar um pouco do carbono 14, que eu acredito que é um dos mais interessantes e um dos mais válidos, que tem resultados, vamos dizer assim, mais próximos da realidade. O carbono 14, ele é formado, pessoal, através de partículas altamente energizadas na atmosfera da Terra. Através da radiação solar, o nitrogênio ele se transforma em carbono. O carbono depois se dilui na atmosfera, reage com o oxigênio, né, e forma o dióxido de carbono, que nós conhecemos, o CO2. Com isso, pessoal, as nossas plantas, elas absorvem o carbono 14 através da fotossíntese. Os nossos animais absorvem através da respiração, através da alimentação, na hora que está ali bebendo água, ele está recebendo carbono 14. Enquanto os organismos estão vivos, o índice de carbono 14 no organismo está constante. A partir do momento, né, que esse organismo ele morre, já não tem mais vida, e existe ali a fossilização da planta ou do animal, o carbono não é mais reposto, né, pelos processos biológicos. Então começa ali o início de uma desintegração do carbono no organismo. E essa variação é utilizada para medir a idade do fóssil. Então, se a quantidade de carbono é X, então, no momento que vai fazer a análise de carbono naquele material, tem uma quantidade menor, então você avalia a quantidade de diferença que tem ali para poder calcular o tempo. Entretanto, essas pressuposições podem ser influenciadas por alguns fatores, né, pessoal? Por exemplo, as tempestades solares, alteração do próprio campo magnético da Terra, os reservatórios de carbono e outros. Eu gostaria de deixar também um exemplo claro que eu li no livro de Adalto Lourenço, que é Como Tudo Começou. O que ele fala? Ele fala que uma árvore foi fossilizada em uma erupção vulcânica. O valor pressuposto para medir o carbono hoje seria de 15,3 na atmosfera. Essa árvore, quando foi fossilizada, né, e foi medido, foi encontrado um valor 7 de carbono. Então essa árvore ela teria 6.500 anos. Porém, se na época que essa árvore foi fossilizada, a quantidade de carbono não fosse constante, igual é hoje está 15,3, vamos supor que na época era 12. Então, na verdade, essa árvore não teria 6.500 anos, mas sim 4.500 anos. Então, uma pequena variação do carbono já dá uma grande variação na datação. Como ninguém pode afirmar a quantidade de carbono que tinha, então o resultado ele é relativo e não absoluto, como os evolucionistas afirmam. Gostam de falar que é um valor absoluto, mas não é, é um valor relativo. Esse método radiométrico do carbono 14 oferece datas confiáveis até 70 mil anos no máximo, desde que os dados pressupostos, pessoal, como nós falamos aqui, sejam corretos e constantes. Pessoal, recentemente foi encontrado um diamante dentro de uma rocha, e essa rocha, a datação foi feita nela, eles falaram, né, os evolucionistas, que seria do período pré-cambriano, que teria por volta aí de 600 milhões de anos. Só que dentro dessa rocha, como nós falamos, estava ali o diamante. E nesse diamante, como ele, pela teoria, a literatura, fala que o diamante, ele forma primeiro que a rocha. Então, esse diamante não poderia ter nem uma gramazinha de carbono, porque a partir de 70 mil anos não se pode ter carbono. E o que foi achado dentro desse diamante? Carbono 14. Então, com isso, a rocha ela não teria 600 milhões de anos, mas sim menos de 70 mil anos. Então, quando se descobriu isso, e descobriu em outros materiais e outros fósseis que foram encontrados, os cientistas agora começam a abandonar o carbono 14, falando que eles não são mais confiáveis. É muito triste isso, mas na verdade, pessoal, eles não querem acreditar que a Terra seja jovem. Eles querem abastecer, né, a teoria evolucionista, querem abastecer o Big Bang, porque se não existir bilhões de anos,
milhões e bilhões de anos, não tem como eles provarem o próprio Big Bang, né, ou algumas teorias, por exemplo, teorias de Darwin, né, o naturalismo, essa seleção natural, evolucionismo. Então, infelizmente, a ciência hoje ela está alienada a teorias do passado e não conseguem provar e, infelizmente, né, vão mantendo essa crença em alguns dados que não são absolutos, mas sim relativos. Foram coletados extratos do cânion lá do Colorado, rochas, né, do tipo basalto. Uma mesma rocha foi feito várias análises, vários métodos radiométricos. Fizeram urânio chumbo, rubídio estrôncio e potássio argônio. Se esses métodos fossem realmente confiáveis, as datas seriam parecidas. Mas olha o que aconteceu. No urânio chumbo foi encontrado uma data de 2,6 bilhões de anos. No rubídio estrôncio foi encontrado 1,27 bilhões de anos. Já no potássio argônio foi encontrado 10 mil anos a 117 milhões de anos. Olha, então se você falar aí que essa rocha tem 10 mil a 2,6 bilhões de anos, você está certo, conforme a teoria deles. Estranho, né? Como uma rocha pode ter toda essa variação. Infelizmente, pessoal, esses dados não são dados absolutos, não são dados confiáveis e não tem como a gente acreditar que a Terra tenha tantos anos como eles falam. Eu gostaria de falar uma evidência a mais, mas como o nosso tempo também não pode ficar muito longo, eu vou deixar essa outra evidência, eu vou estar lançando logo um e-book falando sobre fé e ciência, e nele eu vou falar sobre o hélio que é encontrado na atmosfera. A quantidade de hélio que temos na atmosfera não poderia haver bilhões de anos, mas sim alguns poucos milênios, como a nossa própria Bíblia diz. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma frase de Henry Moores, Dr. Henry Moores. Ele disse assim: criacionistas e evolucionistas possuem exatamente os mesmos dados. A realidade é a mesma para eles. Contudo, a percepção desta realidade é a interpretação dos dados. Pode ser notavelmente diferente para ambos, dependendo da perspectiva do indivíduo, suas pressuposições, cosmovisão e até mesmo suas tendências. Infelizmente, a nossa ciência ela é tendenciosa, ela é preconceituosa. A nossa ciência hoje não quer acreditar que o mundo foi criado por Deus, não quer acreditar em Deus, preferem acreditar em teorias impossíveis de terem acontecido. Mas, felizmente, nós como servos de Deus que preocupamos com a ciência, que preocupamos com a verdadeira ciência, temos que estar engajados para buscar a verdade e defender a palavra de Deus, defender o Evangelho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, pessoal. Compartilhe os nossos vídeos. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e que você possa estar sendo a cada dia, sendo mais e mais cheio do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.